Policía en cada esquina buscándote, vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo. ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Mãe Terra, Yo no soy un maldito criminal Terra. y un maldito ladrón. ¿Qué te parece? a divindade máxima oculta Pachamama é o mais importante que existe, a elevação humana, o território celestial, pois o territorial, o estado presente na sua matéria real, existência celestial, sua formação natural, a existência da essência da magia ancestral. Vou explicar porque eu não gosto de mostrar nada. E quando eu ponho em prática, em questões, as pessoas ficam com raiva. Olha o nome aí. Olha como vocês acreditam em uma guerra e hoje vocês glorificam isso. Aliados dos franceses, os tamoios dominavam a área que hoje corresponde ao litoral norte de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro. Gente, como vocês param no tempo e foi ocultado isso. Estavam sempre em guerra contra os portugueses e os índios adaptos. Assim, os lusos enviaram 2 jesuítas de peso para negociar com os tamoios. Foi bem recebido pelas lideranças, mas não por todos. Demais, quando um nativo reuniu 30 homens em 8 canoas, dizendo que iria matar Manuel da Nóbrega e seus colegas, os 2 religiosos tiveram de fugir doente, cuspindo muito e com os pés cobertos de ferida. Nóbrega não podia correr. Foi carregado nas costas por seu irmão de fé. Na fuga, os 2 precisaram atravessar um rio. Com a água na altura da cintura, caçados pelos índios, exaustos e ensopados, os 2 se esconderam no meio da mata e ali esperaram rezando, sem saber se havia chegado o momento de enfrentar o martírio. O frei que carregou Nóbrega nas costas era José de Anchieta, transcorrido em 1563. A história acabou bem para os 2. Um índio ajudou Anchieta a carregar o padre mais velho até uma cabana onde ambos se esconderam, enquanto jovem indígena era acalmado por seu pai, que havia acolhido os jesuítas. Seus colegas, na maioria, ficaram felizes em saber que aqueles brancos não iriam morrer, gostavam deles, a ponto de lhes oferecer suas mulheres e filhos todos os dias com muita insistência. Isso é uma passagem da Bíblia que tem, cara. De verdade, é igualzinho. Tem uma passagem da Bíblia que diz, Sodoma e Gomorra, que a Babilônia estava tão suja que os homens queriam comer mesmo, pegar os anjos. E se você for ler aqui pela história colonial, bate certinho. Espantados com a recusa, perguntavam se elas eram... Aí vem logo em seguida, feias. Ouviam que não era esse o caso. Questionavam então os religiosos, não sentiam nenhum tipo de desejo físico, nenhuma atração pelo sexo oposto. Ao que Nóbrega respondeu, mostrando os chicotes que usava para
autoflagelação. Quando vêm semelhantes tentações, acudíamos com este remédio. Os índios continuavam sem entender nada, mas os líderes chegaram à conclusão: 2 homens tão diferentes assim só podiam ser santos mesmo. Entre os tamoios da atual região de Ubatuba, no litoral paulista, Nóbrega e Anchieta buscavam entendimento que garantisse a ocupação portuguesa da costa, por isso se instalaram dentro da tribo e passaram a morar com eles por alguns meses. Era uma tarefa delicada naquele momento. Os tamoios faziam parte do grupo de povos que conduzia uma rebelião contra os colonos portugueses e seus métodos violentos bem mais agressivos do que os dos franceses. Partidários de uma estratégia de negociação normalmente respeitosa, por vezes guerreiros mais afeitosos, ameaçavam os religiosos. Havia alguma polêmica entre os silvícolas sobre a seriedade daqueles homens que, por mais simpáticos que parecessem, continuavam sendo ligados a Portugal para convencer aos menos os líderes tamoios. A seriedade daqueles homens, por mais simpáticos que parecessem, continuavam sendo ligados aos portugueses para convencer ao menos os líderes tamoios da firmeza de seus propósitos. Após 2 meses de convívio diário com os locais, Nóbrega tomou uma decisão ousada. Partiu em viagem a São Vicente a fim de apresentar as condições dos tamoios para que a paz se estabelecesse. Em sinal de boas intenções, deixou Anchieta como refém. Prontamente, os índios se mostraram impressionados pelo gesto. Dias depois, chegou a Manuel a informação de que Anchieta havia sido morto pelos índios. Desesperado, lamentou-se aos gritos não ter sido ele. A ficar, era boato, o religioso estava vivo e continuava muito bem tratado. Faleceria apenas em 1597 no Espírito Santo, mas se tivesse sido assassinado em Ubatuba, certamente não demonstraria nenhum tipo de arrependimento para Anchieta. A morte violenta como resultado da defesa da fé teria sido até mesmo desejada mais de uma vez. Ele escreveu que era o tipo de destino que aceitaria com tranquilidade. Manda que para Jesus, por seu nome divino derramado, olha, naquela época não existia nem Jesus, por seu nome divino derramando meu sangue, encerre meu destino, pois quem por me remir sofreu morte inclemente, derramando seu sangue em liberal torrente, sofrendo eu o martírio e atroz morte, curtindo por servo-me, conheça una em amor infinito. Ao todo, o Anchieta passou 5 meses entre os índios tamoios. Foi nesse período que escreveu riscando as areias da praia de Iperingo
com um graveto os versos que lhe ocorreram enquanto sublimava as tentações carnais oferecidas pelos ímpios. Ao retornar para casa, ele transcreveria de memória a obra que compôs diante do Oceano Atlântico. Depois de colocado no papel, o poema de mais de 4.000 versos em latim seria batizado de Compassione et Plantus Virginis in Morte Feliu, ou Compaixão da Virgem na Morte de Filho, ficaria mais conhecido como o Poema da Virgem. Porque ao profundo sono, alma, tu te abandonas. E é pesado dormir tão fundo assim, ressonás, não te moves à aflição dessa mão, a mão toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto. O seio que de dor amargado esmorece ao ver ali presente as chagas que padecem, onde a vista pousou. Para quem conhece teologia, que isso daqui vem diretamente do Vaticano, ó. Não é brincadeira não. Ó. Sabe que essa passagem aqui é a real, onde que Jesus escreveu na areia, José de Anchieta escreveu. 100% das pessoas vão falar, não, ele fez como gesto. Não, essa é a verdadeira história. Entendeu? Jesuítas Vasconcelos, coordenador, né, geral de Emanuel da Nóbrega e de José de Anchieta. Então essa é a história da Bíblia real. Terminar o vídeo mostrando para vocês aí, quando a gente dá uma travada nas leituras, que não é um livro só, ok? Ó, fora tem muitos emprestados. Vou fazer aqui pra vocês ali no tempo rapidinho, tá? O nascimento de José Anchieta foi em 1534, chegada de José Anchieta ao Brasil 1553, início da Confederação dos Tamoios, instalação da Fazenda Santa Cruz no Rio de Janeiro. Anchieta se torna província do Brasil, morte de José Anchieta. Essa linhagem aqui a gente carrega ela até hoje, tá? E hoje nós estamos formando o nosso Apocalipse. Vocês não estão falando com uma pessoa que não sabe o que fala, ok? Aí, ó, toda a história e todo o Apocalipse tá aí. Nós está repetindo hoje na era robótica. Vou terminar o que eu comecei aqui. Para terminar a história aí que eu comecei desse vídeo, olha aí. Ao fim das negociações e como resultado da sua relação amigável com os índios, o missionário acabou sendo escoltado na volta para São Vicente. No final das contas, o acordo não aconteceu. A tribo acabaria derrotada militarmente pelos portugueses 4 anos depois, durante uma campanha liderada por Estácio de Sá, com apoio dos índios teimônios. Anchieta estava lá novamente como capelotão do exército lusa, decisivos durante a fundação do Rio de Janeiro em 1565 e também nos episódios que envolverão a expulsão definitiva dos franceses, os
jesuítas participaram de missões não religiosas, militares, em especial na mesma medida em que esperavam o apoio das autoridades civis para suas próprias questões. Um exemplo dos problemas era os conflitos contra que prendiam e escravizavam índios e assim atrapalhavam o trabalho de catequese. Tá bem claro, catequese. Naquele momento da colonização, a contrapartida do Estado vinha na forma de apoio para as políticas jesuítas sempre que entravam em conflito com os colonos. O terceiro governador geral, Mendes Sá, mostrou-se particularmente favorável aos religiosos. Foi ele que resolveu a grave dificuldade financeira dos jesuítas para fundar estruturas de ensino. Em 1564, por seu intermédio, Portugal passou a liberar dinheiro para manter e formar 70 estudantes. Na Bíblia diz 70 discípulos. 4 anos depois também bancou a construção do Colégio do Rio de Janeiro. Mesmo na formação das aldeias jesuíticas, o governo exercia uma função estratégica. As tribos convidadas a se mudar para os territórios dos religiosos eram escoltados por uma tropa do governo. Uma clara forma de pressão para quem tinha dúvidas quanto à obrigatoriedade da conversão em reconhecimento às suas atitudes. Mendes Sá foi homenageado por uma obra, olha aí, que maldição, por uma obra escrita, olha isso, muito provavelmente invada as aves e os brutos da terra. Contra a lei natural, matam e despedaçam os homens à maneira de feras. O conflito religioso fazia parte do pano de fundo da guerra contra os franceses, mas também das dificuldades com os indígenas. Anchieta era defensor convicto do princípio de guerra justa, segundo o qual um bom cristão nunca provocava a violência, mas podia ir à guerra inúmeras vezes, sempre que necessário, para garantir o triunfo da verdade e da justiça. Pensava assim, em coerência com um conceito elaborado por São Agostinho no século e reforçado por Tomás de Aquino, o pensador mais importante para os jesuítas e para o Vaticano no período da Contra-Reforma.
E é isso aí, pessoal. Depois tem muitas outras coisas aqui, ó. Terra saudável, apóstolo, nosso São Cristóvão. Tá aí, pessoal. Se nós for jogar tudo isso daqui pra vocês, vocês piram de verdade. Tá aí mais um pedaço da onde que veio a Bíblia, de como que foi escrito, ok? Hoje deu pra fazer mais fácil aí pra vocês entenderem, ó. É só isso aí pra construir esse mundinho romano que nós estamos vivendo. Muito provavelmente escrita por Anchieta. O poema épico de Gestes Mendiça, título em latim para os feitos de Mendiça, que transformou o líder da colônia em um herói enviado por Deus para curar a terra brasileira de seus males. O texto afirma que Jesus, o general da milícia celeste, soprava aos ventos do governador-geral que era preciso impor justo freio ao furor dos selvagens e continuavam sujeita às pragas brásicas que o terror e o tremor que inspirava